Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Mas dessa vez, galera, não vou falar de time nenhum brasileiro, nem de campeonato nenhum que está em curso. É mais uma aqui na resenha do Magalhães, daquelas perguntas, daquelas indagações, daquele nosso bate-papo, algumas coisas que estão rolando aí no futebol, que muitas das vezes é muito do chato. Ser bem sincero, meu amigo, meus amigos, quase 4 mil inscritos aqui no canal. Para muitos é pouco, para mim é muito, e sou muito grato por isso. Mas tem algumas coisas muito chatas, muito chatas. Eu vou ser bem sincero, os programas esportivos de televisão, os programas esportivos, tão chatos porque cada um puxa para um lado, tá todo mundo querendo fazer uma média, Você pega os canais esportivos, a grande maioria é tendenciosa. Não tô com isso criticando, mas a grande maioria puxa sardinha para São Paulo, porque os comentaristas são paulistas. E muitas das vezes, esses mesmos comentaristas, para aparecerem, procuram esses times grandes para criar atrito. Então, não tem uma análise, tem uma opinião pessoal, mas com intuito comercial. Magalhães, por que tu está falando isso? Simples. Qual é a necessidade de se fazer uma briga entre Cruzeiro e Flamengo? Ele já teve esse problema entre eles, pelo negócio do Dedé, do Arrascaeta. Aí agora vem um e fala: o time do Cruzeiro é muito superior ao do Flamengo. É para criar picuinha no canal, para puxar brasa para um lado. Aí a torcida do Cruzeiro vai a favor, a do Flamengo vai contra, mas mesmo indo contra, dá audiência, ou seja, não tem uma opinião normal, é sempre com algum interesse comercial para puxar a audiência, para arrumar crítica, porque precisa de ibope. Então é complicado. E acaba apontando o dedo para onde ele sabe que pode render mais problemas. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio. Aí fica criando umas picuinhas, inventando os negócios. Então é muito do chato, mas muito do chato. Os programas, infelizmente, estão muito do chato. Além do mais, meus amigos que acompanham no canal, eu aqui no Sudeste, dificilmente a gente escuta alguma coisa. O Norte, Nordeste. Dificilmente eles falam do Sport, do Vitória, do Bahia, do CSA. Dificilmente falam. Então, tá chato. Eu acompanho até para me saber algumas notícias, mas é muito chato. Mas deixa para lá. Mas o assunto que eu venho falar aqui e colocar essa pergunta para vocês também tem a ver com esses comentários que me irrita um pouco por um motivo. A grande maioria desses comentaristas, desses canais, a opinião própria deles é nula. Por quê? Ele fala uma coisa em relação a um time, aí do outro, o mesmo assunto, ele já fala uma outra coisa. Por que serve para um e não serve para outro? É preconceito? Não é preconceito? Define se é bom ou se é ruim. Magalhães, não estou entendendo nada que tu está falando. Eu vou explicar. Meu amigo, a minha pergunta para você que está acompanhando o canal é o seguinte: time titular ou elenco titular? Por que eu estou falando isso? Time titular ou elenco titular? Porque anos e anos, todo mundo se cobra, imprensa, torcedores,
qual é o time titular? Aí você fala, pô, na época de 80, 81, 82, você sabia o time do Flamengo de cor. Ah, na época do Fluminense, do esquadrão lá, pá, da máquina, pô, tu sabia. O do Palmeiras, da época do Edmundo, pô, você sabia o time titular de fulano? Sabia o time titular. E tinha um time titular, todo mundo sabia, sabia do goleiro ao ponto esquerda quem era, e tinha reservas. Pum, time titular. E na Europa, há muito tempo, já não é assim. E no Brasil começou a chegar aos pouquinhos e ficou mais evidente ano passado com o Palmeiras. Que o Palmeiras se dividiu em dois times. Um disputava um campeonato, o outro disputava outro. E de vez em quando mesclava os dois para ir para um terceiro campeonato. E, a princípio, deu certo. O Palmeiras ganhou um campeonato. Diferentemente do Cruzeiro, que teve que abandonar o Campeonato Brasileiro para disputar a Copa do Brasil e a Libertadores. O Grêmio teve que abandonar um pouquinho. Ou seja, tendo um time titular e não tendo um elenco titular, não dá para disputar todas as competições do ano. Isso já ficou claro. Você tendo um elenco titular, será que esse elenco titular, esse time girando, vai render? Dá certo? Não dá? Foi uma coisa que aconteceu com o Palmeiras que não acontece com todo mundo? Então essa é a questão. O que você acha, meu amigo? Você acha que tem que ter um time titular e um time reserva? Ter um elenco, mas ter dois times. Um especificamente titular, que você sabe quem é o titular, e o outro, o time reserva, mas que também vira e mexe vai estar jogando. Ou você acha que tem que ter um time mesclado, ter dois times equivalentes para disputar os campeonatos? Porque se você faz um time titular, lógico que um time vai ficar mais forte que o outro. Então, não vai ficar no mesmo nível. Ou fazer igual o Palmeiras, ter dois times no mesmo nível. Eu sei, você vai falar, pô Magalhães, mas o Palmeiras tem dinheiro, ele consegue montar um elenco. Os outros times não têm esse dinheiro. Então não dá para montar dois times fortes. Então é melhor montar um time forte e escolher um campeonato. É justamente isso que eu estou perguntando. O que você prefere? Ter um time titular e 5, 6 reservas que você pode contar e ter que escolher qual é o campeonato que realmente você vai a fundo, porque não dá para disputar mais todas as competições dos times principais, todas as competições com um time titular com apenas 12, 13 jogadores. Não dá. O jogador toma cartão amarelo, toma cartão vermelho, se machuca, é expulso, então não dá. Mas você prefere ter um time titular base, e escolher, não, eu vou disputar, vou largar o mata-mata, Copa do Brasil. Vou largar de mão e vou focar só no brasileiro. Ou não. Vou largar o brasileiro, vou indo aos pouquinhos só para não cair e vou focar na Copa do Brasil, vou focar na Sul-Americana. Quem está na Sul-Americana, vou focar na Libertadores e abandono o brasileiro. Ou, não, vou montar dois times, prefiro ter dois times de qualidades parecidas para mim poder tentar disputar todos os campeonatos. E aqueles campeonatos que eu for avançando mais, eu faço um misto dos dois para ir tentando avançar. Como assim, Magalhães? Exemplo, boto um time, imagina que tá Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Aí eu boto um time para a Copa do Brasil. Aí boto um outro time completamente diferente no Campeonato Brasileiro. E junto esses dois times para ir para Libertadores. E fazendo essa mescla. Eu estou falando independente de dinheiro. Eu estou falando de elenco. É lógico que o dinheiro vai fazer diferença na qualidade. Lógico. Mas eu estou falando de elenco. Bom, essa é a minha pergunta para vocês. Eu vou dar a minha opinião.
diferentemente de um monte, que eu já estou falando, dinheiro faz diferença sim. Se eu tiver dinheiro, eu faço 2 times fortes e vou disputar tudo com 2 times fortes. Se eu não tiver muito dinheiro, eu tento pelo menos montar um time forte e tentar ter ali umas 4, 5 peças que eu sei que vou poder contar. Isso se eu não tiver muito dinheiro. Se eu não tiver muito dinheiro, penso eu, você montar 2 times, você vai ficar com 2 times fracos. 2 times fracos. E você vai acabar não disputando nada, apenas participando. Então, a diferença básica é ter dinheiro ou não ter dinheiro para você montar um elenco qualificado. Então, essa meu amigo, é minha posição. Os times que não têm muito dinheiro para montar um elenco bom, monte um time forte. Um time forte e tenta ir poupando alguns jogadores aos poucos. Quem tem dinheiro, penso eu, e tem condições, dá para fazer 2 times fortes, faça 2 times fortes. Ou pelo menos um time forte e um outro time que dê para jogar. Também não adianta você fazer um time muito forte, um outro muito fraco, pegar esse muito fraco e jogar qualquer campeonato simplesmente para dizer que tem os times. Então, isso vai muito, a meu ver, da condição financeira dos times que estão montando esse elenco. Mas mesmo assim, a minha outra pergunta. Para a torcida, você torcedor, você prefere que o seu time tenha um time titular forte, que você saiba quem são os jogadores? Ou você prefere que o seu time tenha 2 times e que vira e mexe o time misturado, que você não sabe direito quem é o titular ou quem é o reserva? Será que esse negócio de titular e reserva está acabando? São várias perguntas que a gente faz. Aqui no Brasil, por uma condição financeira ainda, serão alguns times que vão conseguir fazer isso. Hoje, por exemplo, só tem o Palmeiras. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo. Nenhum desses times tem condições de ter 2 times fortes. Hoje é só o Palmeiras. Dá para ter um time forte e um time mais ou menos. 2 times fortes, o Palmeiras. Só o Palmeiras. Mas para você, meu amigo torcedor, você prefere que o seu time tenha um time forte, em que você confie e tenha que abrir mão de um campeonato, porque não vai dar para disputar todos, ou você prefere, caso o seu time tivesse dinheiro, isso aí eu estou falando dos 2 times com dinheiro, o cara tem dinheiro, supomos o Palmeiras, ele decide, olha só, esse aqui é meu time titular, ponto. O Filipão não faz isso. Ele não diz esse aqui é meu titular, esse aqui é meu reserva. Ele bota um time e outro. Ele fala que todo mundo é do grupo, é titular ali. Você prefere isso do Filipão, que é todo mundo no bolo ali, vai colocando de vez em quando para ir poupando os jogadores e para os jogadores estar rendendo sempre 100%? Ou você preferia, caso o seu time tivesse dinheiro, que o seu treinador definisse um time base e os outros reservas? Ficasse bem definido. Isso aqui é titular, isso aqui é reserva. Os reservas têm que lutar para um dia ocupar o titular. O que você prefere? Eu sei que você vai perguntar a minha opinião. Se o meu time tiver dinheiro, eu prefiro que ele tenha um elenco titular. Eu prefiro que tenha um elenco titular, se tiver dinheiro. Se não tiver muito, que tenha pelo menos um time titular forte. Então, meu amigo, essa é a minha pergunta, porque eu estou vendo muitos falarem aí, porque o Flamengo botou um time contra o Resende, que mudou o time inteiro, o time empatou com o Resende, eu já falou um monte de M, já falaram do Gabigol, não jogou nada, acho que não jogou nada. Pô, os caras estavam parados, fizeram a primeira partida, o time não se conhece, pô, pelo amor de Deus. Aí o Corinthians perdeu, que tá mudando um monte de jogador, tá tentando encaixar uns jogadores ali, aí o nego já começa a reclamar. O Grêmio botou um time também de garoto, de jogadores que estão chegando, aí empatou, aí o nego já começa a reclamar.
fazendo a comparação com o Palmeiras. Não dá para comparar com o Palmeiras, que o Palmeiras é o mesmo time do ano passado. Ainda chegou mais gente, mas basicamente os dois times são o mesmo do ano passado, diferente do restante do Brasil. Será que o que aconteceu com o Palmeiras foi uma estrela só que passou e não acontece mais e não vai dar certo esse ano? Ou o que o Palmeiras fez, que já se faz na Europa há muito tempo, vai ser a tendência a partir de agora? A ter não um time titular, mas um elenco titular. Qual é a sua opinião? Então essa é a questão, essa é a pergunta lançada. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha Comigo Magalhães. Um grande abraço, até mais. Valeu e conto com a participação de todos. Valeu, fui, tchau.